Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de aproveitar o dia de hoje para falar um pouquinho sobre a nossa vocação à santidade, vocação universal que todos nós possuímos a santidade, e também para falar da força que possui a oração para alcançar as pessoas e livrá-las do seu pior desfecho, que é o inferno. Hoje, a liturgia não fala exatamente sobre isso, mas sendo dia 1º de outubro, início do mês missionário, e dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, é um dia bastante conveniente para tratar desses assuntos. Então vamos recordar uma coisa em primeiríssimo lugar. O Concílio Vaticano II, que foi uma grande reunião de bispos do mundo inteiro, que aconteceu lá na década de 60 em Roma, proclamou o seguinte, numa de suas constituições, a Lumen Gentium: todos os cristãos são chamados à santidade. Todos os batizados são chamados à santidade. Isso não é força de expressão, gente. Isso é uma coisa muito séria. Porque a santidade não é outra coisa senão o desenvolvimento máximo da graça que nós recebemos em germe, em sementinha, no nosso batismo. Se você foi batizado, você é chamado à santidade, a desenvolver esta graça ao máximo possível, até que ela dê frutos de santidade. Problema: o que é santidade? É levitar? É ter dom de bilocação? É fazer milagre e transformar água em vinho? Para que ser santo, inclusive, se hoje, especialmente no tempo em que nós estamos vivendo, nós podemos ter uma vida muito boa, uma vida que nós podemos adquirir com o esforço do nosso trabalho. No passado, a gente pode pensar, No passado, quando as pessoas tinham uma vida um pouco mais sofrida, um pouco mais difícil, talvez valeria a pena pensar em santidade como uma forma de vida mais feliz. Mas a nossa vida é boa, está tudo bem, a gente já conseguiu resolver muitos problemas da nossa vida. Pois é, toda esta mentalidade que entrou na igreja também, e fruto um pouco da mentalidade protestante que nos assola já há algum tempo, a mentalidade protestante segundo a qual a santidade é impossível, porque nós nos tornamos tão desgraçados por causa do pecado, que é impossível para Deus nos corrigir. Então os protestantes, eles ensinam o seguinte, pelo menos os mais tradicionais, Hoje em dia não dá para falar os protestantes, porque só no Brasil tem 6.000 tipos de igreja, 6.000 tipos de seita, imagina, se dá para falar de unidade. Mas os protestantes mais tradicionais, começando lá por Lutero, creem o seguinte: o ser humano não é capaz de se santificar. E Lutero falava isso muito baseado na sua experiência, porque ele teve muitos problemas de castidade, não conseguiu resolver esses problemas, e o que é que ele fez? Bom, já que eu não consigo resolver os meus problemas, então a santidade não existe, eu vou sair e fundar o meu jeito de viver a igreja. Que bonito, Fácil, a gente se resolve facilmente assim, e causa um terremoto na igreja. Foi isso que ele fez. Qual que é a solução então? Tem que crer bastante. Se você crer muito, muito mesmo, então você estará recebendo a partir da fé uma nova roupagem, você estará revestido de Cristo. Todas essas expressões são lá de São Paulo, que ele interpretou de maneira errada, Você vai ser revestido de Cristo, então o Pai vai olhar para você e vai dizer: ó, meu filho muito amado, vem participar da minha alegria aqui no céu. Mas não houve transformação nenhuma, seu coração continua cheio de verme. O que você recebeu foi uma máscara de Jesus, como se fosse no carnaval, Você compra uma máscara de Jesus, põe na cara, aí Deus olha para você e fala: ó, meu filho Jesus. E a gente está lá atrás da máscara: enganei o bobo na casca do ovo, Essa é a visão de santidade na mentalidade protestante. Santidade, meus irmãos, é transformação real que acontece no nosso coração. E isso nós podemos ver quem é sincero realmente na busca pela graça, quem de fato está buscando ter uma vida reta diante de Deus, consegue perceber já alguma coisa de mudança. Quem olha para trás, vê como era a sua vida depois que aceitou trilhar o caminho de Jesus, vê que há uma diferença. Talvez não muito grande, mas há alguma diferença. Ah, padre, eu não estou vendo diferença nenhuma na minha vida. Talvez seja porque você nunca se decidiu de fato por Jesus, está muito acomodado na sua fé. Então, e o problema não é da graça, o problema é seu. É como aquela história de gente que comunga há 20 anos, todos os dias, e continua do mesmo jeito, não muda.
problema é da Eucaristia? Sério mesmo? Não é da Eucaristia, né? Então, gente, crer na santidade significa crer nessa transformação que Deus é capaz de realizar dentro de nós, que vai para muito além de uma transformação que a gente possa conseguir através de uma terapia, através do auxílio de um coach, através de um treinamento profissional, ou mesmo de um retiro motivacional. Nós estamos falando da graça, e graça aqui está num nível sobre-humano, é um nível divino de atuação. Não que todas essas coisas sejam ruins, não são ruins. O problema é a gente colocar a nossa esperança de vida feliz nisso daí. O que é que Deus quer fazer conosco? Deus quer que nós sejamos como Deus. E como é que a gente vai ser como Deus? Como é que a gente vai agir como Deus? Somente pela graça, não tem como, outra forma. Senão a gente vai tentar alcançar o reino dos céus, como no passado fizeram, construindo a Torre de Babel, por conta própria. Muita gente que se frustra porque não consegue ser santo, se frustra justamente porque esperou demais das suas forças, colocou esperança demais em si próprio, e se esqueceu que isso aqui é dom de Deus, que Deus quer dar para todo mundo. Mas em contrapartida, qual é a nossa resposta? Então vejam, quando a gente fala em santidade, o que é que a gente pensa em primeiro lugar? Talvez a gente pense num São Padre Pio, que tinha os estigmas nas mãos, nos pés, que tinha o dom de bilocação. Por causa do seu dom de bilocação, cidades da Itália, por exemplo, foram salvas de bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Ele apareceu no céu para um piloto que estava para lançar bombas sobre uma cidade, e o piloto brecou a investida. Isso é manifestação de santidade, ok. Santidade é também manifestada numa Santa Teresa d'Ávila, que vai rezar na capela e está lá levitando, e as irmãs não sabem o que fazer com ela. Isso é testemunho das irmãs, elas viram isso acontecer, e com muita gente também aconteceu isso. Teresa está lá levitando a 5 palmos do chão, depois ela voltava como se nada tivesse acontecido e continuava vivendo a vida dela no Carmelo. Coisa bem simples, básica, né? Primeiro ela estava voando na capela, depois ela continua lavando as louças da cozinha. Normal, tudo normal, mais um dia normal no Carmelo. Ou então santidade é como aquela manifestada por São Francisco de Assis, que foi para o Egito uma vez com um frade para pregar o evangelho, para tentar converter o povo lá no Egito. E aí aconteceu deles estarem numa taberna, num lugar lá, e chegou uma prostituta e chamou ele para o pecado. E aí São Francisco, o que é que ele disse? Tá, eu vou. E aí o frade que estava do lado dele falou: ai meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo com o Francisco, né? Irmão Francisco, o que você está fazendo? Lá vai, a prostituta leva ele para um lugar, para um quarto. Ele falou: não, vem cá comigo, eu vou te conduzir. Lá vai Francisco lá fora da casa. Chega lá fora, tira toda a roupa, tem uma fogueira, ele se deita na fogueira. Aí ele vira para a mulher e diz: vem, pode vir, deite-se aqui comigo. A mulher, é claro, se converteu, né? Francisco estava querendo mostrar o que é que o pecado causa. Nós poderíamos tratar a santidade por este viés, sob esta perspectiva, mas isso, meus irmãos, por mais impressionante que seja, seria empobrecer um pouco a santidade. Porque a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias meramente. Nem todo mundo vai receber esses dons que estes santos receberam. A santidade consiste em fazer coisas ordinárias, coisas do dia a dia, de modo extraordinário. E isso só é possível pela graça de Deus. Porque humanamente falando, nós somos todos um bando de egoístas, autocentrados, preguiçosos, luxuriosos, orgulhosos, soberbos, avarentos, gulosos, e a lista não para. Ai, padre, mas eu não sou assim. Tá bom, santão. Porque até os santos reconheciam a sua miséria, até os santos reconheciam o seu pecado. Teresa, uma hora estava levitando, na outra hora ela estava: Senhor, me perdoe, eu não aguento mais ser essa pecadora que eu sou. E isso não era falso, não era falso. Porque quanto mais a graça de Deus entra dentro de nós, tanto mais nós vemos a nossa miséria. É o pecador que não se enxerga pecador, o santo se enxerga pecador, muito claramente.
Então, pautar a santidade por essas coisas pode ser um pouco frustrante, um pouco decepcionante, que a gente pode pensar, bom, eu nunca vou fazer um negócio desse, né? Mas a verdade é que não precisa fazer um negócio desse. O que é que nós precisamos? Amar muito. A santidade consiste em amar muito. E por causa disso, Santa Teresinha do Menino Jesus é como um facho de luz a iluminar os nossos caminhos nesse tempo em que nós estamos vivendo, para que nós não tenhamos dúvida que a santidade é para todos. O que é que Santa Teresinha fez de extraordinário no Carmelo? Num primeiro momento, nada, absolutamente nada. Quando ela morreu, os carmelos eles têm um costume, né? Quando morre uma freira, uma irmã carmelita, eles redigem uma pequena biografia daquela freira e elas vão ler aquela biografia nos vários carmelos. Os carmelos se comunicam e eles passam um para o outro essa biografia, assim, para motivar as outras irmãs a continuarem buscando a virtude e tudo mais, né? E aí, quando foram ler a biografia de Santa Teresinha, a Madre Priora, ao ouvir aquela história, deu uma batida assim na mesa do refeitório e disse: aqui nós não iremos ler essas coisinhas, podem parar essa leitura, porque de fato não tinha nada de extraordinário. E se você pega para ler a história de uma alma, que é a autobiografia de Santa Teresinha, para as almas mais sensíveis à sensibilidade feminina, podem sentir uma grande dificuldade de ler aquilo ali, porque ela só fala no diminutivo. É meu reizinho, é meu paizinho, é minha mãezinha, é minha madrezinha, é minha irmãzinha, eu sou a florzinha, eu sou o passarinho, é Terezinha. Você fica, ai meu Deus do céu, para de usar no diminutivo, vamos crescer um pouco. Mas a verdade é que esse era o jeito dela, mas na sua atitude, Terezinha era Teresa. Terezinha era uma mulher adulta, que sabia do seu papel e sabia que tinha que amar. Ela passou por muita dificuldade no início da sua vida, desde os 4 anos de idade até os 14, foram quase 10 anos completos, em que ela ficou realmente assim afetada por uma melancolia e por uma denguice, nós iríamos dizer hoje, justamente porque primeiro ela perdeu a mãe dela, depois ela perdeu a segunda mãe dela, que era sua irmã mais velha, a Paulina, né? E ela se sentia muito mal por causa disso, querendo afeto, querendo amor. Até que aos 14 anos de idade aconteceu uma graça muito grande dentro do seu coração. Essa graça que é chamada a graça do Natal, o milagre do Natal. Terezinha tinha um problema, ela chorava muito, e depois que ela parava de chorar, ela se lembrava que ela tinha chorado por coisa fútil, e ela começava a chorar porque ela tinha chorado, né? Então imaginem lidar com uma pessoa dessa. E ela era filha caçula, ela era a mais nova de 9 filhos, e eu que sou irmão mais velho, eu posso dizer, eu sou primogênito, tá? Eu posso dizer, filho mais novo é tratado de modo diferente. Filho mais novo não recebe o mesmo castigo que filho mais velho. Filho mais novo é poupado. E Terezinha foi poupada. Todo mundo tratava ela na maior denguice, no maior mimo, não deixava ela fazer absolutamente nada. Então ela, que era frágil, começou a se sentir ainda mais frágil. E chorava, e sofria, e sofria. Nós poderíamos dizer um comportamento infantil, mas também pudera. A menina tinha 6 anos, né? A menina tinha 8 anos, né? E o que é que aconteceu de especial no milagre de Natal, quando ela tinha de 13 para 14 anos? A família dela havia chegado da missa do Galo, na noite de 24 a 25 de dezembro, e o pai dela, lá no andar de baixo, disse, e ela escutou: espero que este seja o último ano que nós iremos colocar essas meinhas na janela para Terezinha, na lareira para Terezinha. Aquele costume dos europeus de colocar meia assim sobre a lareira, né? Para colocar presente na época do Natal. Terezinha estava no primeiro andar e ouviu o que o pai falou. Celina, sua irmã, estava com ela e pensou: meu Deus do céu, vai ser a Terceira Guerra Mundial. Teresa, não desça, por favor, fica aqui em cima, chora aqui em cima, não faça um escândalo, é Natal. Porque ela já viu tudo, né? Ela ia começar a chorar, ia para o pai, depois ia passar o choro e ela começar a chorar porque tinha chorado, né? E o que é que Terezinha fez? Ela levantou a cabeça, em pose de mulher, não mais de menina, e desceu as escadas com um sorriso no rosto.
uma chave foi virada dentro de Teresinha. A graça agiu de tal forma que a transformou. E por que a gente sabe disso? Porque a partir desse momento ela parou de olhar para si. Isso é impossível, gente. Impossível. Vejam só o coração de vocês. Nós estamos o tempo todo buscando alguma coisa para aliviar a barra para nós. O tempo todo nós estamos pensando no que é que eu vou fazer mais tarde para ter um momento mais tranquilo, para não me esforçar tanto, como é que eu vou resolver aquele problema de modo mais rápido possível para ter um tempo de descanso depois. A gente está o tempo todo pensando na nossa comodidade. É uma tristeza, mas um padre que levanta de manhã cedo, tipo eu, pensando assim, ai, que hora que eu vou dormir de novo? Não está pensando em salvação das almas, depois a gente vê e salva as almas, né? Mas assim, no coração, o impulso é pela comodidade. E a gente vai trabalhando para tentar mudar isso. Mas isso é de Deus. Isso é coisa de Deus. E justamente por causa dessa mudança interior que Teresinha recebeu, a sua vocação apareceu para ela. Ela entendeu que a sua vida seria pela salvação das almas dos pecadores que se perdem no inferno e pelos sacerdotes. E isso para nós também é incompreensível. Sinceramente, do fundo do seu coração, não precisa me responder, responda aí para você. Sinceramente, você acredita mesmo que se uma pessoa pecar um pecado mortal e não se arrepender dele se confessando, essa pessoa vai para o inferno? Você acredita nisso mesmo? Na maioria das vezes mas Deus é amor e misericórdia, Deus não vai permitir isso. Se você está pensando desta forma, Deus é amor e misericórdia, isso só mostra que você não tem fé genuína na recompensa que Deus dá para os justos e para os ímpios. Que as pessoas escolhem o mal e que por causa disso elas se perdem no inferno. Isso é grave. E justamente porque nós não temos essa compreensão, a santidade, ela perde o sentido. Para que os santos entregavam a sua vida? Por que São Francisco de Assis fez aquela cena na fogueira? Por que Padre Pio bilocava? Por que Teresa d'Ávila fazia o que fez? Para salvar as almas do inferno. Não era para se exibir, para se mostrar, para mostrar que eles são os bonzões. Não, é para salvar as almas do inferno. Deus é muito claro com relação a isso. E no Evangelho de hoje nós vemos isso inclusive. Aquele que corresponde a Deus e faz a sua vontade, este será recompensado com grande amor. Ai, padre, mas Deus é seletivo? Não, Deus não é seletivo. Deus quer salvar a todos. Todos. E os santos, quando começam a entender isso, começam a se desdobrar generosamente para salvar a todos. Eu preciso fazer a mais, eu preciso ir atrás de mais pessoas, eu preciso cuidar de mais gente. Nós estamos no mês missionário, né? Por que é que nós celebramos as missões? Gente, se não fossem os missionários, o nosso país seria até hoje um terreno não cristão. Foram os missionários que vieram e entregaram a sua vida para a nossa terra, que causaram a fé aqui para nós. E não vamos nos esquecer que para chegar num lugar como Cuiabá, por exemplo, algo que os salesianos que vieram para cá fizeram no final do século XIX, mais ou menos na época da vida de Santa Teresinha. Como é que se fazia para chegar aqui em Cuiabá? Demorava 6 meses. 6 meses. Eles pegavam um navio num porto na Itália, cruzavam o Atlântico, desembarcavam em algum porto ali no sul do país, em Santos provavelmente. Depois eles mudavam de barco e iam até lá embaixo no Uruguai e iam subindo pelo rio até chegar em Corumbá. Em Corumbá mudava de barco, pegava um barco menor para ir subindo, passar pelo Pantanal, entrar no Cuiabá e enfim chegar na cidade de Cuiabá. Não tinha zap, não tinha como se comunicar por carta facilmente. Era simplesmente um adeus para sua família. Muita gente que veio para cá talvez nunca mais tenha visto a sua própria família. E vocês sabem que esta paróquia, esta comunidade é fruto do trabalho de um desses, Padre Pedro Comete. Ele veio nesse estilo para Cuiabá, deu tchau para todos e para tudo, porque ele sabia, tem almas para salvar em Cuiabá, eu vou para lá para me entregar. Sem esta visão, ninguém busca a santidade. Nós iremos buscar a Deus apenas para satisfazer as nossas necessidades e não iremos pensar nos outros. E aí não tem santidade mesmo, né? O que é que aconteceu com Teresinha assim que ela recebeu essa graça e entendeu que a sua vida seria
pelos pecadores e pelos sacerdotes. Ela começou a pedir as graças. E olha o que ela fez. Ela viu no jornal que tinha um homem condenado à morte, à guilhotina, lá na França, um assassino, e ela queria converter esse homem. Ela adotou esse homem como seu filho. O nome dele era Henri Pranzini. Henri, que é Henrique, né? Então eu me senti já representado aqui no assassino, né? Ô Terezinha, rogue por mim também. E ela começou a rezar por este homem, fazer penitência por este homem, pedir pela conversão por este homem. E vejam, gente, um homem que ela nunca viu, que ela nunca iria ver, e que muito provavelmente todo mundo estava olhando e dizendo: é bem feito, fez o que fez, agora tem o que mereceu, bem feito, vai ter que pagar pelo que fez. Terezinha não agiu dessa forma. Terezinha agiu como santos agem. Rezou por ele, fez penitência por ele, para que ele se convertesse, pelo menos no último momento, e recebesse a graça de Deus. Saiu uma matéria no jornal dizendo que o capelão foi até ele para confessá-lo e dar os últimos sacramentos, e ele recusou. Terezinha ficou muito abalada e renovou o seu movimento de oração e de intercessão por este homem, até que ela ficou sabendo. Quando ele estava para ser guilhotinado, ele chamou o padre, pediu o crucifixo, o padre mostrou o crucifixo para ele, e ele, por 3 vezes, beijou o crucifixo. Para Terezinha isso foi um sinal claríssimo. Ele se arrependeu e foi recebido no reino dos céus como bom ladrão, que na última hora pediu: Senhor, lembra-te de mim quando começares a reinar. E o Senhor o que respondeu a ele: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Terezinha salvou aquela alma. Deus salvou, na verdade, mas através dela. E foi o seu primeiro filho, ela o tratava assim, como o seu primeiro filho gerado para o céu. Ela então entrou no Carmelo, e no Carmelo a sua santidade não aparece, mas aparece. Foi aparecer depois, melhor dizendo. O que é que Terezinha fez no Carmelo de extraordinário? Absolutamente nada. Ela só amou. E vejam 2 exemplos do modo como Terezinha amou. O que é que ela fazia no Carmelo? Ela não pensava em si, ela pensava nas suas irmãs, porque queria agradar a Deus. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito difícil. Parar de pensar em si é muito difícil. Isso é graça de Deus, isso é Deus agindo, não nós. No Carmelo aconteceu uma vez, Terezinha era responsável por colocar as flores na imagem do menino Jesus que ficava lá no claustro, todo dia 25 de cada mês, porque as irmãs se reuniam para uma celebração piedosa delas, lá na frente desta imagem, para celebrar o menino Jesus. Mas tinha uma irmã velhinha que não gostava de rosa, e naquele dia Terezinha tinha colocado rosas, mas rosas artificiais, lá na imagem do menino Jesus. O que é que aconteceu? Quando as irmãs começaram a se reunir para fazer a celebração na frente da imagem do menino Jesus, chega a irmã velhinha e já começa a passar mal, só por ver as rosas. O que é que as irmãs poderiam ter feito? O que é que Terezinha poderia ter feito? Ela poderia ter dado uma lição de moral, querendo ensinar a irmã mais velha, e dito: irmã, isso aqui nem é de verdade, para de fazer cena, ninguém acredita nisso daí. Mas ela não fez isso. Ela foi lá, pegou uma das rosas na frente de todo mundo e disse: vejam, irmãs, como hoje eles fazem rosas que até parecem de verdade. E colocou de volta. Não precisou falar mais nada. A irmã velhinha parou de passar mal. Ela poderia ter humilhado, não humilhou. O que é que nós faríamos no lugar dela? Segundo episódio que aconteceu no Carmelo. Tinha uma irmã que cuidava da sala da costura, lá do trabalho da costura, e ninguém gostava de trabalhar com essa irmã. Vejam, gente, o Carmelo também tem problema, tá bom? Não é porque entrou no Carmelo que já virou santa, não. Não é porque pôs batina que já virou santo, não, tá? O Carmelo também tem problema. Então tá lá a freira que cuida da costura, corte e costura do Carmelo, e ninguém gosta de trabalhar com essa freira, porque ela quer que todo mundo faça as coisas do jeito dela. Tem que pegar a agulha desse jeito, tem que cortar o tecido desse jeito, tem que sentar desse jeito, tem que usar a máquina desse jeito. Quem que aguenta, pelo amor de Deus?
Nenhuma freira queria trabalhar com essa irmã. Terezinha foi lá para a priora e disse: Madre, eu gostaria de trabalhar com a irmã fulana, porque eu acho que seria bom para mim, seria um bom trabalho para mim. Vejam só, aqui já começa a manifestar mais uma vez a grandeza de alma dela. Ela não disse nada do tipo: já que ninguém quer trabalhar com ela, então eu vou trabalhar, como que chamando a atenção para si, né? Ela não chamava atenção para si, ela não se colocava no centro, era sempre o outro. E ela foi, chegou lá, como esperado, tem que usar a agulha desse jeito, tem que costurar desse jeito, tem que cortar desse jeito, tem que sentar desse jeito, e isso durante meses. Quando Terezinha sentia uma tentação de se aborrecer com a irmã e de falar alguma coisa, porque os santos, não é que eles não sentem coisas ruins, é que eles não fazem, porque a santidade não está no sentir, mas no fazer. Quando Terezinha sentia isso, ela, resoluta interiormente, abria um sorriso para a irmã, e o trabalho continuava. Isso por meses, gente, meses, sem que a irmã percebesse minimamente que Terezinha se aborrecia com os seus mandos e desmandos sem sentido. E aí aconteceu que depois da morte de Terezinha, começaram a contar as histórias a respeito dela no Carmelo, né? E essa irmã, a irmã do corte e costura, disse o seguinte: nossa, Terezinha era uma pessoa muito amável, muito feliz. Inclusive, por todo o tempo que ela trabalhou comigo, eu acho que eu fiz ela muito feliz. Ela só sorria para mim. Ai, difícil, né? Ela podia ter percebido que na verdade quem estava causando o problema era ela mesma. Mas Terezinha não deixou espaço para que a irmã percebesse que ela estava sendo fonte de aborrecimento para ela. Isso é santidade. Você daria conta de fazer um negócio desse? Seu marido deixou a louça engorduradinha um pouquinho, você daria conta de olhar para ele, abrir um sorriso e falar: obrigado? A sua esposa deixou o sapato dentro do carro, porque mulher tem essa mania, né? Mulher tem um sapateiro e o carro. Ela não sabe qual é o melhor local para deixar o sapato. Você vai pisar na embreagem e tem um sapato atrás da embreagem. E você entrou no carro e viu o sapato e a sua mulher está do lado. Pisou na embreagem e tem um sapato lá. Você olharia para ela e abriria o sorriso e diria: é tão bom comprar sapato para você. Isso só nos mostra o quanto nós estamos longe do verdadeiro amor, porque nós nos preocupamos demais conosco. Queremos demais as coisas para nós. Estamos o tempo todo olhando para o nosso umbigo, porque nós somos os reizinhos. Terezinha não fez isso. E na verdade, não fez mesmo, porque foi Deus quem fez nela. Então eu recomendo inclusive que vocês aproveitem esse mês de outubro para lerem a biografia dela. Procurem aí na internet, nas livrarias. A biografia dela se chama A História de uma Alma. É autobiografia, é ela mesma contando a biografia. E vocês vão ver a grandeza de alma desta, que parecia uma menina, mas era uma mulher, e nos ensina a amar. Só que não nos enganemos, meus irmãos, isso daqui não é humano, e justamente por não ser humano, não esperemos que com ações humanas nós iremos desenvolver a santidade. A santidade vem pela oração, a santidade vem pelos sacramentos, a santidade vem pelo esforço concreto e diário, de todos os dias, um pouquinho a cada dia, renovar o nosso coração, fazendo a vontade de Deus e deixando o pecado. Assim ela vai aparecer. Assim nós vamos nos transformando e vamos acreditando que de fato Deus tem um plano para nós, porque nós vamos vendo a coisa acontecer. Que os santos intercedam por nós e que o espírito missionário da igreja também entre em nós, para que nós busquemos os outros para salvá-los, e assim encontraremos também a nossa salvação e não nos perderemos no inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.